Capítulo 16. Ataviar. Verbo. Fazer pequenas alterações ou acrescentar ornamento à arrumação pessoal de alguém. Encalhada como estou em um lavatório, ao menos tenho tempo para me ataviar. Juro que meus cabelos nunca estiveram tão arrumados. Do dicionário pessoal de Caroline Trent. Durante o jantar, mais tarde naquela noite, ocorreu a Blake que ele gostaria muito de matar a senhorita Caroline Trent. Também lhe ocorreu que esse não era um sentimento novo. Ela não apenas tinha virado a vida dele de cabeça para baixo, como a jogara de um lado para o outro, virara do avesso, e, em determinados momentos, que era melhor não mencionar, a incendiara. Ainda assim, pensou Blake com generosidade, talvez matar fosse uma palavra um pouco forte. Ele não era assim tão orgulhoso que não pudesse admitir que desenvolvera certo afeto pela jovem, mas com certeza queria amordaçá-la. Sim, uma mordaça seria ideal. Assim, Caroline não poderia falar, nem comer. Pelo amor de Deus, Blake, isso é sopa? Indagou Penélope com uma expressão apreensiva no rosto. Ele assentiu. Ela olhou para o caldo quase transparente na tigela. Tem certeza? Tem sabor de água gelada, mas a senhora Mico me assegurou que é sopa. Penélope mergulhou a colher no caldo com hesitação. Em seguida, tomou um longo gole de vinho tinto. Acredito que não tenha sobrado nada do presunto que prepararam para o seu lanche, não é mesmo? Posso lhe assegurar que seria impossível partilharmos aquele presunto. Se a irmã achou a escolha de palavras dele estranha, não comentou. Em vez disso, pousou a colher e perguntou: "Por que trouxe mais alguma coisa? Um naco de pão, talvez?" Blake fez que não com a cabeça. Sempre come de forma tão frugal à noite? Ele fez que não mais uma vez. Ah, então essa é uma ocasião especial. Blake não tinha ideia de como responder a pergunta, por isso apenas tomou outra colher da sopa horrorosa. Com certeza devia haver um valor nutricional em algum lugar ali. Mas então, para absoluta surpresa dele, Penélope levou a mão à boca, ficou muito vermelha e disse: "Ah, sinto muito." Blake pousou a colher devagar. "Como?" "É claro que é uma ocasião especial. Eu tinha esquecido completamente. Lamento muito." "Penélope, de que diabo você está falando?" "De Marabelle." Blake sentiu um estranho aperto no peito. Por que Penélope tinha que mencionar a noiva falecida dele naquele momento? "O que tem, Marabelle?" perguntou ele, a voz sem expressão. Ela pareceu confusa. Então você não se lembra. Não é nada. Por favor, esqueça que eu disse alguma coisa." Blake ficou olhando para a irmã, estupefato, enquanto ela atacava a tigela de sopa como se fosse um maná dos deuses. "Pelo amor de Deus, Penélope, seja o que for que você está pensando, diga logo." Ela mordeu o lábio, hesitante. "Hoje é dia 11 de julho, Blake," explicou, num tom muito suave e piedoso. Blake a encarou e, por um instante abençoado, não compreendeu o que a irmã queria dizer, até que se lembrou. Dia 11 de julho, o aniversário da morte de Marabelle. Ele se levantou tão abruptamente que a cadeira tombou. "Até amanhã," disse, a voz tensa. "Espera, Blake, não vá." Penélope se levantou e correu atrás do irmão que saíra a passos largos da sala. "Você não deve ficar sozinho nesse momento." Ele parou de repente, mas não se virou para encará-la, quando disse: "Você não compreende, Penélope. Eu sempre estarei sozinho." 2 horas mais tarde, Blake estava muito bêbado. Sabia que a bebida não faria se sentir melhor, mas continuara a beber, achando que mais um copo talvez o fizesse sentir menos. Mas não adiantou. Como pudera esquecer? Todo ano ele fazia questão de marcar a data da morte de Marabelle com alguma lembrança especial, algo para honrá-la na morte do modo como ele tentara e fracassara em honrá-la em vida. No primeiro ano, colocara flores no túmulo dela. Era banal, Blake sabia, mas seu sofrimento ainda era tão grande, ele ainda era tão jovem, não soubera que outra coisa poderia fazer. No ano seguinte, plantaram uma árvore em homenagem a ela no lugar onde Marabelle fora assassinada. De algum modo, parecera combinar quando a menina Marabelle conseguia subir em uma árvore mais rápido do que qualquer menino do distrito onde moravam. Nos anos seguintes, as homenagens foram a doação de uma casa para crianças abandonadas, livros para a antiga escola de Marabelle e um depósito anônimo do banco para os pais dela, que sempre lutavam para fechar as contas. Mas naquele ano, nada. Blake desceu cambaleando pelo pátio até a praia, usando um braço para se equilibrar e outro para segurar a garrafa de uísque. Quando chegou ao fim da trilha, acabou caindo sem a menor elegância no chão. Havia um trecho de grama antes que o solo firme desse lugar à areia delicada, pela qual Bournemouth era famosa. Ele ficou sentado ali, olhando para o canal da Mancha, se perguntando
que diabo deveria fazer consigo mesmo? Saíra de casa para pegar um pouco de ar fresco e para fugir. Não queria que Penélope ou as perguntas bem intencionadas dela se intrometessem em seu sofrimento, mas a maresia não adiantou muito para aliviar a culpa que o dominava. Só serviu para fazê-lo se lembrar de Caroline. Ela chegara em casa naquela tarde com o cheiro de mar nos cabelos e um toque de sol na pele. Caroline, Blake fechou os olhos, angustiado. Sabia que ela era um motivo para que tivesse se esquecido de Marabelle. Blake virou mais uísque goela abaixo, bebendo direto da garrafa. O líquido desceu em uma trilha ardente até o estômago, mas Blake agradeceu a dor. Era crua, indigna e, de algum modo, isso parecia apropriado. Naquela noite, não se sentia tão cavalheiro. Deitou-se na grama e ergueu os olhos para o céu. A lua estava à vista, mas a sua luz não era forte o bastante para ofuscar o brilho das estrelas. Elas pareciam um tanto felizes lá em cima, cintilando como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Blake quase tinha a sensação de que zombavam dele. Ele praguejou. Estava imaginando coisas. Era isso ou estava sentimental. Ou talvez fosse apenas a bebida. Ele se sentou e tomou outro gole. A bebida entorpeceu os sentidos e turvou a mente de Blake. E foi por isso que provavelmente não viu os passos que se aproximavam dele. Quem está aí? Perguntou com a voz enrolada, enquanto apoiava o corpo desejadamente sobre os cotovelos. Quem é? Caroline se adiantou. A luz das estrelas ia iluminando os cabelos castanhos claros. Sou só eu. O que está fazendo aqui? Vi você da minha janela. Ela deu um sorrisinho irônico. Desculpe, da sua janela. Você devia voltar para casa. Talvez. Não sou uma companhia adequada no momento. Pois é, concordou Caroline. Você está muito bêbado. Não é bom beber com o estômago vazio. Ele deixou escapar uma risada curta. E de quem é a culpa do meu estômago vazio? Você é mesmo muito rancoroso, não? Madame, posso lhe assegurar que tenho uma memória extremamente boa. Ele se encolheu diante das próprias palavras. A memória sempre o servira bem, até aquela noite. Caroline franziu o senho. Eu trouxe comida. Blake ficou em silêncio por longo tempo. Então disse baixinho, volte para dentro. Por que está tão aborrecido? Ele não disse nada, apenas secou a boca com a manga depois de tomar outro gole de uísque. Eu nunca o vi bêbado antes. Há muitas coisas que você não sabe a meu respeito. Caroline deu mais um passo para frente, encarando-o e desafiando-o a desviar o olhar. Sei mais do que você imagina. A frase prendeu a atenção dele. Os olhos de Blake cintilaram com uma fúria momentânea, mas logo ficaram inexpressíveis quando ele falou. Uma pena para você, então. Tome, você precisa comer alguma coisa. Ela lhe estendeu algo enrolado em guardanapo. Vai amenizar o efeito do uísque. Essa é a última coisa que quero fazer. Caroline se sentou ao lado dele. Isso não é do seu feitio, Blake. Ele se virou para ela, os olhos cinza cintilando. Não me diga o que é ou não é do meu feitio. Sibilou. Você não tem esse direito. Como sua amiga, tenho todo o direito. Rebateu ela baixinho. Hoje é dia 11 de julho, anunciou Blake, com um floreio desajeitado do braço. Caroline não disse nada. Não sabia o que dizer diante de uma declaração tão óbvia. Dia 11 de julho, repetiu ele, e deve ser marcado com infâmia na saga de Blake e Avescrote como o dia em que eu. Caroline se inclinou para a frente, chocada e comovida com a emoção na voz dele. Como o dia em que o quê, Blake? Sussurrou ela. Como o dia em que deixei uma mulher morrer. Caroline empalideceu diante do sofrimento na voz dele. Não, não foi culpa sua. Que diabo você sabe sobre isso? James me contou sobre Marabelle. Desgraçado encherido. Sou grata por ele ter contado. Isso me explicou muito mais a seu respeito. E por que diabo você queria saber mais? Perguntou ele, irritado, porque eu amo. Caroline se deteve, horrorizada com o que quase dissera. Porque gosto de você. Porque você é meu amigo. Não tive muitos amigos na vida. Talvez seja por isso que eu dê tanto valor à amizade. Não posso ser seu amigo, declarou Blake, a voz insuportavelmente dura. Não pode? Ela prendeu a respiração, esperando pela resposta dele. Você não quer que eu seja seu amigo. Não acha que cabe a mim decidir? Pelo amor de Deus, mulher, por que não escuta? Pela última vez, não posso ser seu amigo. Nunca poderia ser seu amigo. Por que não? Porque sinto desejo por você. Caroline se forçou a não se afastar. Blake fora tão brusco, tão cru em seu desejo, que quase assustou. E seu uísque falando, apressou-se dizer ela. Acha mesmo? Você não conhece os homens, meu anjo. Conheço você. Ele riu, não tanto quanto
Não tanto quanto eu conheço você, minha cara senhorita Trent. Não zombe de mim. Ah, mas venho observando-a. Devo provar? Todas as coisas que sei, todas as pequenas coisas que percebi. Eu poderia escrever um daqueles livros de que você tanto gosta. Blake, acho que você deveria... Mas ele a interrompeu, pousando o dedo sobre os lábios dela. Começarei por aqui, sussurrou Blake. Pela sua boca. É minha vez. O dedo dele traçou o arco delicado do lábio superior de Caroline. Tão cheio, tão rosado. Você nunca os pintou, não é? Ela fez que não com a cabeça, mas o movimento provocou a tortura sensual do dedo de Blake, roçando a pele de Caroline. Não, você não precisaria fazer isso. Nunca vi lábios como os seus. Já mencionei que sua boca foi a primeira coisa que reparei em você? Caroline ficou sentada, muito quieta, nervosa demais até para voltar a mexer a cabeça. Seu lábio inferior é adorável, mas este aqui, ele traçou a linha do lábio superior dela de novo. É excepcional. Implora para ser beijado. Quando achei que você fosse Carlota, até nessa hora senti vontade de cobrir seus lábios com os meus. Meu Deus, como me odiei por isso. Mas não sou Carlota, sussurrou ela. Eu sei, é pior dessa forma, porque agora quase posso justificar desejá-la. Posso... Blake... A voz de Caroline era baixa, mas tinha um quê de urgência, e ela achou que morreria se ele não completasse o pensamento. Mas Blake apenas balançou a cabeça. Eu divago. Ele moveu os dedos até os olhos dela e apoiou as pontas sobre as pálpebras até Caroline fechá-las. Aqui está outra coisa que sei a seu respeito. Ela entreabriu os lábios, a respiração irregular. Seus olhos, cílios, tão cheios, só um tom mais escuro que seus cabelos. Blake levou os dedos até as têmporas dela, mas acho que gosto mais deles abertos. Caroline apressou sem abrir os olhos. Ah, assim é melhor. A cor mais incrível do mundo. Você já esteve no mar? Não vou desde que eu era muito pequena. Aqui, perto da costa, a água é cinza e densa, mas quando se afasta da terra firme, torna-se clara e pura. Sabe do que eu estou falando? Ah, acho que sim. Ele deu de ombros de repente e deixou cair a mão. Ainda assim, não se compara aos seus olhos. Ouvi dizer que o mar é ainda mais estonteante nos trópicos. Seus olhos devem ser da cor exata do oceano espumado, próximo à linha do Equador. Caroline deu um sorriso hesitante. Eu gostaria de ir até lá. Minha cara jovem, não acha que deveria pelo menos tentar ver Londres primeiro? Agora você está sendo cruel, e essa não é a sua intenção. Não? Não, disse Caroline, buscando dentro de si a mesma coragem de que precisava para falar de forma tão direta com ele. Você não está zangado comigo, está zangado consigo mesmo, e eu sou apenas um alvo conveniente. Blake inclinou um pouco a cabeça na direção dela. Você se acha muito observadora, não é mesmo? Como devo responder a isso? Acho que você é observadora, mas não o bastante para se salvar de mim. Ele se inclinou mais para frente, o sorriso perigoso. Sabe quanto eu desejo? Sem capacidade de falar, Caroline apenas fez que não com a cabeça. Eu a desejo tanto que passo a noite acordado, meu corpo rígido, ansiando por você. A garganta dela ficou seca. Eu a desejo tanto que seu perfume faz minha pele arder. Caroline entreabriu os lábios. Eu a desejo tanto. O ar da noite se encheu com a risada furiosa dele. Eu a desejo tanto que me esqueci de Marabelle. Ah, Blake, eu sinto muito. Poupe-me de sua piedade. Ela começou a se levantar. Vou embora. É o que você quer. E claramente não está em condições de conversar. Mas Blake agarrou e puxou-a de volta para baixo. Não me ouviu? Ouvi cada palavra, sussurrou Caroline. Não quero que você vá. Ela não disse nada. Quero você. Blake, não o quê? Não beijá-la? Ele abaixou o corpo e beijou-a na boca. Tarde demais. Caroline encarou, sem saber se deveria se sentir assustada ou exultante. Amava Blake, estava certa disso agora, mas ele estava agindo de forma estranha. Não tocar em você? A mão de Blake deslizou pelo corpo dela ao longo do quadril. Já fui longe demais para isso. Os lábios dele encontraram o queixo dela, então o pescoço, em seguida o lóbulo da orelha. Caroline tinha um sabor doce e limpo e cheirava a espuma que ele usava para se barbear. Blake se perguntou o que ela andara fazendo no lavatório dele, então decidiu que não se importava. Havia algo loucamente prazeroso em sentir o próprio cheiro nela. Blake, não tenho certeza se é isso mesmo que você quer, disse Caroline, a voz sem muita convicção. Ah, eu tenho, retrucou ele com uma risada bem masculina. Tenho muita certeza. Ele pressionou o quadril contra o dela, enquanto soltava os cabelos de Caroline dos grampos. Pode sentir minha certeza? Blake voltou a colar a boca dela e a devorou a língua, deslizando primeiro pela linha dos dentes, em seguida passando para a pele delicada da parte inferior da boca.
Quero tocá-la, disse Blake, as palavras saindo em um sussurro suave contra a boca de Caroline, em toda parte. O vestido dela era fino, com poucos botões e laços, e ele demorou apenas alguns segundos para despi-lo pela cabeça de Caroline, deixando-a apenas com a camisa de baixo. Blake sentiu o corpo enrijecer de novo, enquanto enfiava os dedos por baixo das alças finas que sustentavam a seda macia. Eu comprei isso para você? Perguntou ele, a voz tão rouca que era quase irreconhecível. Ela sentiu, arquejando, quando uma das mãos enormes dele se fechou sobre um seio. Quando me comprou os vestidos? Isso estava em uma das caixas que você trouxe da cidade. Ótimo, disse Blake. Então afastou a alça de um dos ombros. Os lábios dele encontraram a renda elegantemente costurada no decote da camisa de baixo, e Blake seguiu-a conforme a empurrava, parando apenas quando alcançou a ponta rosada do mamilo. Caroline sussurrou o nome de Blake enquanto ele beijava a auréola delicada e quase gritou quando sentiu a boca máscula ao redor do mamilo, sugando-o. Ela nunca experimentara nada tão maravilhosamente primitivo quanto as sensações que se agitavam em seu ventre. Prazer e desejo desabrochavam dentro dela, espalhando-se do centro de seu ser para cada centímetro de sua pele. Caroline achara que havia sentido desejo quando Blake a beijara naquela manhã, mas o beijo não era nada comparado ao que a devorava naquele momento. Caroline baixou os olhos para a cabeça dele em seu seio. Santo Deus, Blake estava mesmo a devorando. Ela se sentia quente, tão quente que achou que deveria estar queimando nos lugares em que ele a tocava. Uma das mãos de Blake agora subia pela panturrilha dela enquanto ele pressionava gentilmente com a própria perna para que Caroline abrisse as dela. Blake acomodou o peso entre as pernas de Caroline e pressionou a prova rígida de desejo contra as partes íntimas dela. Ele subiu ainda mais a mão, passou pelo joelho dela, ao longo da pele macia do interior da coxa. Então parou por um momento, como se para dar a Caroline uma última chance de recusar. Mas Caroline já tinha ido longe demais. Não conseguira recusar nada a ele, porque queria tudo. Talvez fosse uma libertina desavergonhada, mas desejava cada toque malicioso das mãos e da boca de Blake. Desejava o peso dele pressionando-a contra o chão. Desejava-o bater acelerado do coração dele e o sopro do hálito entrecortado. Desejava o coração e a alma de Blake. Mas, acima de tudo, desejava se entregar e curar quaisquer que fossem as feridas que jaziam sob a superfície da pele dele. Caroline, enfim, encontrara um lugar onde pertencia com ele e queria ajudá-lo a se sentir da mesma alegria. Então, quando os dedos de Blake encontraram o ponto mais íntimo da feminilidade dela, nenhuma palavra de recusa ou de protesto passou pelos lábios de Caroline. Ela se entregou ao prazer do momento, gemeu o nome dele e se agarrou aos ombros de Blake enquanto ele a provocava na direção de um vórtice implacável. Caroline se agarrou a Blake quando se viu fora de controle, as pressões internas crescendo até se transformar em febre. Ela sentiu o corpo tenso, levado ao limite, então ele deslizou o dedo para dentro dela, enquanto o polegar continuava a tortura sensual sobre a pele quente. O mundo de Caroline explodiu em um instante. Ela se agitou sobre o corpo dele, erguendo os quadris do chão e levantando Blake no ar. Gritou o nome dele e estendeu a mão para retê-lo, desesperada, quando ele rolou de cima dela. Não, volte, pediu ela. Shh. Blake acariciou os cabelos dela e depois o rosto. Estou bem aqui. Volte. Sou pesado demais para você. Não, quero senti-lo. Quero... Ela engasgou. Quero lhe dar prazer. O rosto dele ficou tenso. Não, Caroline. Mas... Não vou tirar isso de você. A voz dela ele era firme. Não deveria ter feito o que fiz, mas maldito seja se eu tirar sua virgindade. Mas quero entregá-la a você, sussurrou Caroline. Blake virou-se para ela com inesperada ferocidade. Não, disse Blake com firmeza. Vai guardar a sua virgindade para o seu marido. Você é boa demais para desperdiçá-la com outro. Ela se interrompeu, pois não desejava se humilhar dizendo que esperava que fosse ele, o tal marido. Mas Blake obviamente podia ler os pensamentos de Caroline, pois lhe deu as costas e falou. Não me casarei com você. Não posso me casar com você. Caroline tateou em busca das roupas, implorando a Deus que não começasse a chorar. Eu nunca disse que você teria que fazer isso. Ele se virou de volta para ela. Você entende o que eu estou dizendo? Compreendo muito bem a nossa língua. A voz dela falhou. Sei várias palavras difíceis. Está lembrado? Ele ergueu os olhos para o rosto dela, cuja expressão não era nem longe tão conformada quanto Caroline pretendia. Nunca tive a intenção de magoá-la. É um pouco tarde para isso. Você não entende. Nunca vou poder me casar. Meu coração pertence a outra. Seu coração pertence a uma mulher morta, rebateu Caroline em um tom rompante. Ela levou a mão à boca na mesma hora, horrorizada com o próprio tom venenoso
Perdoe-me. Ele deu de ombros de forma fatalista, enquanto entregava a ela uma das sapatilhas. Não há nada a perdoar. Eu me aproveitei de você. Peço perdão por isso. Só fico satisfeito por ter tido a presença de espírito de parar. Ah, Blake, disse Caroline em um tom triste. Em algum momento você vai ter que se permitir parar de sofrer. Marabelle se foi. Você ainda está aqui, e há pessoas que o amam. A frase era o mais perto de uma declaração de amor que ela estava disposta a fazer. Caroline prendeu a respiração, esperando pela resposta dele, mas Blake apenas lhe estendeu a outra sapatilha. Obrigada, murmurou ela. Vou entrar agora. Sim. Mas como ela não se afastou de imediato, Blake ainda perguntou. Planeja dormir no lavatório? Não tinha chegado a pensar a respeito. Eu lhe cederia na minha cama, mas desconfio que Penélope possa entrar para checar se estou bem durante a noite. Ela costuma esquecer que o irmão caçula cresceu. Deve ser bom ter uma irmã. Blake desviou o olhar. Pega os travesseiros e as cobertas da minha cama. Tenho certeza que conseguirá se acomodar com algum conforto. Caroline assentiu e começou a se afastar. Caroline... Ela se virou, a esperança cintilando nos olhos. Tranque a porta. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!